demonstração, vamos discutir mais algum padrão eletrocardiográfico interessante. Meu nome é Dr. Felipe Souza, sou médico cardiologista, especialista em arritmia invasiva e estimulação cardíaca artificial. Pessoal, hoje eu trago para vocês a discussão desse padrão eletrocardiográfico, padrão de The Winter, a brincadeira da thumbnail, na verdade o nome do autor que publicou isso em 2008 no New England é Robert Jan De Winter, que é um cardiologista renomado, né, alemão, e ele publicou um novo padrão, um novo sinal eletrocardiográfico que indicava a oclusão, né, da artéria descendente anterior do seu ramo ali proximal, né. Ele percebeu nos estudos que os pacientes, cerca de 2% dos pacientes que tinham acometimento da descendente anterior, essa oclusão proximal, né, em 2% dos casos tinha um padrão muito característico, né. Então esse padrão característico do eletrocardiograma diferia do supradesnivelamento que a gente tem, que a gente conhece, né, aquele supradesnivelamento clássico. Qual que é o problema disso? A artéria estava fechada, né, e a gente não pode ter o delay, o atraso para identificar esse tipo de padrão. A gente sabe que o músculo, né, ele depende da reperfusão, o tempo é crucial na reperfusão do músculo que está sendo acometido pelo infarto, né. Então, ele descreveu que ele encontrou um padrão que é esse padrão aqui. Vamos ver aqui na figura. Aqui a gente tem D1, D2, D3, o plano frontal do lado esquerdo da tela e o plano horizontal das precordiais do lado direito da tela, né? São 8 pacientes aqui, né, que ele descreveu, desses padrões eletrocardiográficos. E olha só, o número 3 aqui e o número 2 é muito bom de ver. É isso aqui, ó. O que a gente consegue ver? Em V3 nós temos um infradesnivelamento, né, mas de padrão ascendente, com uma onda T apiculada, né? Então esse é o padrão eletrocardiográfico. Isso aqui a gente não tem o segmento ST, o ponto J, né? O que é o ponto J? Isso é importante, que eu esqueci de falar no início. O ponto J, na verdade, é o final do S, da onda S, né, juntando com o segmento ST. Então esse é o ponto J. Então o ponto J aqui está para baixo. Tem um infradesnivelamento do ponto J, né, com um padrão ascendente, né, desse infradesnivelamento, tocando, criando uma onda T, né, simétrica e apiculada. A gente sabe que a onda T, ela não pode ter assim, a maior amplitude, maior que 2/3, por exemplo, da amplitude do QRS. Ela tem que ser pelo menos 1/3 a 2/3 no máximo, mas ela já passou a amplitude do QRS, do complexo QRS, né? E olha só, geralmente ela vem em V3, V4, V5, V6, V2 também acomete, né? Aqui, ó, em V2 aqui bem o padrão. Tem o padrão que é ascendente, tem os padrões que eles são mais retificados, e outra coisa que no plano frontal a gente tem que ver é um discreto, né, elevação do segmento ST proporcionada aqui, ó, em AVR de 1, 2 milímetros no máximo, né? Aqui, olha que legal. Então é uma outra alteração que ele observou. E nesses casos, você não pode pensar que é um infradesnivelamento do segmento ST na parede anterior, né? Porque isso muda a sua conduta. Ele percebeu nesses 2% dos casos que isso é um supra, né? Como se fosse a conduta é a mesma do infarto com supra. Apesar de não mostrar, evolutivamente pode evoluir para um supra, né, gente? Mas esse início, esse eletrocardiograma, se você pega esse paciente com esse eletrocardiograma no pronto-socorro, você tem que tratar
como um infarto com supra. Você não pode esperar, porque você não tem supra de ST, você está tendo só vendo um infradesnivelamento do segmento ST, então é muito importante, né? Olha aqui nesse paciente 8, aqui tem uma progressão mais lenta da onda R, de V1 a V2, a V1 a V3, paciente 7 também, você vê que o tempo é bem mais elevado de sintomas do paciente, então é uma evolução, então ele está perdendo músculo, então é como se fosse realmente um supra, né? É como se fosse, você tem que tratar como um supra DST. A artéria aqui, por exemplo, aqui ainda está passando alguma coisa, né, de sangue, ela não está fechada totalmente, é um time 1, e aqui depois do tratamento, né, do paciente com stent, ele já está no time 3, né, já teve o fluxo em toda a artéria coronariana. Então, é um padrão desses padrões que a gente tem que lembrar, os padrões atípicos. No nosso curso a gente fala muito disso, tem uma aula muito extensa de síndrome coronarianas agudas, a gente fala dos critérios de Sgarbosa, a gente fala de avaliação de infarto, por exemplo, com marca-passo, com bloqueio de ramo esquerdo. Então, esse tipo aqui é um padrão daqueles padrões atípicos que a gente tem que saber, né, dentro das síndromes coronarianas agudas, e tratar como um supra. Veja bem, mais 4 casos aqui, né? Nós temos o padrão, que é esse padrão upsloping, que é um padrão que é mais ascendente, né? Que tem os padrões que são mais retificados, mas o padrão de pior prognóstico é esse aqui. E quando você vê um padrão desse, ele tem um pouco como eu falei, de uma evolução pior, e também o valor preditivo do sinal de Winter, né, no eletrocardiograma, é muito alto, né? Então, nesses pacientes que realmente têm o aparecimento desse sinal, desse padrão eletrocardiográfico, eles estão bem correlacionados com a oclusão aí, né, com a lesão grave da artéria descendente anterior. Nesse caso aqui, a gente vê que esse padrão, né, que o paciente A é o padrão mais clássico, o padrão que a gente tem o pior prognóstico aí, a pior evolução, tá? Pessoal, esse era um vídeo aqui para vocês terem em mente que existem vários outros padrões, tem síndrome de Wellens, outros critérios de Sgarbosa que a gente coloca. Então, eu quero só frisar que esse padrão eletrocardiográfico, padrão de Winter, é um padrão importante para caracterizarmos paciente com síndrome coronariana com supra. Você vai tratar como se fosse síndrome coronariana com supra. Se tiver que trombolizar, você vai trombolizar. Se conseguir já mandar o paciente para o cateterismo, para angioplastia, vai mandar esse paciente. Não vai ficar esperando mudar, porque ainda tem infra de ST, o ponto J tá infrado. Pessoal, não percam tempo. Essa é a mensagem para vocês. Tá? Grande abraço, é um prazer que você esteja assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e entre no nosso site www.scgcurso.com, que temos notícias sobre cursos, sobre novidades que tenha em nosso andamento dentro do nosso canal também. Grande abraço e obrigado.